Olá pessoal, cá estou de novo e hoje o assunto são as baterias de portátil, notebook ou laptop, como lhe quiserem chamar. Neste caso aqui eu tenho esta bateria que eu reciclei a carregar com o meu iMac, tal como fiz nesta outra nos vídeos anteriores. Isto porquê? Porque esta bateria encontrava-se a 8.58 volts. Este pack de duas tinha 2,79, este outro pack 2,93 e este outro pack 2,84. Isto significa o quê? Que elas baixaram dos 3 volts e deixaram de ser reconhecidas pelo BMS. O que é que acontece? Eu acredito que estas pilhas, mesmo as que estão em paralelo, se encontrem com vida dentro delas. Aquilo que poderá ter acontecido é esta bateria pura e simplesmente ter estado sem trabalhar muito tempo e fosse perdendo alguma energia, baixando então dos 9 volts e deixando o BMS de funcionar. Tal como eu vos mostrei nesta aqui, que eu reciclei, ela neste momento encontra-se a 60% da sua capacidade. Como vocês podem ver, ela liga 3 dos 5 LEDs e eu vou passar a usar esta bateria como gambiarra. Como já vos falei, vou utilizá-la para alimentar as minhas lâmpadas LED de 12 volts. Eu tenho aqui uma outra bateria. Esta bateria também tem a mesma funcionalidade. Como vocês podem ver, eu carrego no botão e ela não liga. O que significa o quê? Que tal como esta ou aquela outra, os specs podem estar abaixo dos 9 volts. Quando isso acontece, nós não temos a capacidade de medir a energia das baterias. Isto porquê? Porque a borda se desliga, como eu já vos falei. Eu vou-vos então mostrar. Vou ligar aqui o polo positivo, aqui o polo negativo, e como vocês podem ver, eu tenho 11.3 volts nesta bateria. Se eu fizer exatamente o mesmo nesta outra, eu não vou ter voltagem, ou seja, porque eu não sei a que voltagem se encontram as baterias, as pilhas que estão dentro desta bateria. Dessa forma, eu tenho pesquisado alguma informação e eu tenho encontrado pessoas que ligam diretamente à bateria uma outra bateria de 12 volts. Ou seja, eu vou ligar o polo negativo aqui e o polo positivo deste lado. Eu aqui tenho uma outra solução que eu já vos mostrei, que eu coloquei 3 pilhas em série para fazer uma bateria de 12 volts. Eu vou-vos mostrar aqui com o meu VDP, o meu voltímetro digital portátil. Eu vou ligar então esta bateria, como vocês podem ver ela está ligada. Não deve estar muito bem ligada. Agora sim. Ela encontra-se a 10.4 volts. Aquilo que eu vou fazer será ligar por algum tempo a bateria diretamente com os meus alligator clips a esta outra. Isto irá fazer o quê? Irá fazer com que a corrente desta minha bateria, os 10 volts, incremente em voltagem nesta outra. Mesmo sem a BMS estar a funcionar, eu penso que alguma energia irá passar para dentro desta bateria. Se nós tivermos a sorte desta bateria ainda ter voltagem quando foi desligada dos 9 volts e não tenha descarregado na totalidade, com esta ligação direta nós vamos estar a incrementar energia nesta bateria. Eu espero então que esta bateria suba de voltagem e que esta deixa até se equilibrarem. Como esta tem 10.8 volts, salvo erro, já não me lembro o que é que tinha, eu não a vou deixar muito tempo ligada àquela, porque não quero que esta baixe dos 9. Ou seja, se esta baixar dos 9, eu vou estar a baixar as minhas pilhas, cada uma das pilhas só pode baixar aos 3 volts, como eu vos disse. Isto porque eu prefiro essas voltagens, porque é exatamente o que se passa com as nossas baterias de portáteis. Ou seja, se a bateria chegar aos 9 volts, a BMS vai deixar de reconhecer. Neste momento, aquilo que eu estou a fazer, como já vos disse com o meu iMac, eu vou tentar mostrar-vos, é carregar
esta bateria. Neste momento, como vocês podem ver, ela encontra-se, não sei se veem bem ou não, ela encontra-se a 10 volts e 85. Se nós somarmos as voltagens que tínhamos ali, ela encontrava-se a 8,50. Neste momento está a 10,86. Isso significa o quê? Que se elas se mantiverem equilibradas, ou seja, se os packs continuarem equilibrados, eu posso fazer exatamente o mesmo que fiz nesta bateria e colocar este BMS a funcionar. BMS esse que vai continuar a equilibrar os 3 packs em série. Ou seja, eu daqui tenho o polo negativo, vocês não veem, mas eu vou chegar isto um pouco mais para aqui para tentar mostrar sem desligar a conexão. Ou posso chegar a minha câmera. E então vocês veem, o polo negativo está nestes 2 packs, aqui, como eu vos estava a dizer, incrementa a voltagem dos 4.2 volts, neste momento são 3 e qualquer coisa, 3.7, vá, voltagem nominal, 3.7, mais 3.7, 7.4. As minhas contas não estão muito boas. 3.7, 7.2, 7.2 com mais 3,7 dá 10,8, ou seja, a voltagem nominal de uma bateria. Isso significa então que estes 10.8 já é uma voltagem aceitável para nós fazermos o bypass nesta BMS e verificar se a BMS está boa, tendo em conta que as nossas pilhas assim aparentam. Como eu vos estava a dizer, todas as pilhas que eu reciclo que se encontram acima dos 2,5 volts, eu testo a sua capacidade para depois as juntar em baterias. Neste caso, como a voltagem é tão equilibrada nestes 3 packs, eu vou tentar reaproveitar, depois de testar a sua capacidade com o meu IMAX, eu vou tentar reaproveitar esta bateria exatamente como está e desta forma utilizar estes 3 packs para iluminação, por exemplo, com aquelas lâmpadas LEDs que eu já vos mostrei, ou com fitas LEDs também. Mas aquilo que eu vos queria falar hoje é o que eu estou a fazer neste momento. A minha bateria, que se encontrava a 10.8 volts, encontra-se ligada a uma bateria que não mostrava qualquer voltagem, ou seja, na minha humilde opinião, ela encontra-se abaixo dos 9 volts e não é reconhecida então pelo BMS. Eu vou deixar estar então esta bateria em paralelo com aquela outra. Daqui a pouco, já estou aqui há 1 ou 2 minutos, daqui a pouco vou retirar as ligações, também para não sobreaquecer as pilhas que estão lá dentro. Estas pilhas que eu tenho aqui, a capacidade delas é 1.3, ou seja, 1 ampere.3. Se eu lhes colocar 20 minutos, vou-lhes colocar poucos miliamperes e vou estar a carregar esta bateria de forma lenta. Mas então eu posso validar isso da seguinte forma. Eu vou então ligar o meu VDP, o meu voltímetro digital portátil. Como vocês podem ver, ela encontra-se a 10.4. Eu não sei se os 10.4 estão a incrementar para esta bateria ou não, porque existe também um modelo standard de baterias, mas cada marca faz a sua própria. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que nós, quando temos uma bateria, normalmente quando temos os pinos virados para cima, como se fossem encaixar no computador, na maior parte das vezes, isto é, na maior parte das vezes, existem marcas que fazem ao contrário. Este aqui, a primeira slot, é o polo negativo e a última slot é o polo positivo. Pelo meio, nós temos vários outras ligações. E essas outras ligações servem para quê? Vou-vos tentar explicar. Ou seja, nós temos o positivo aqui. Normalmente à sua esquerda
temos um termistor que está normalmente ligado ao polo negativo, que é para medir a temperatura. Temos um clock, que é o relógio interno da bateria, que mantém também o nosso computador com o relógio ativo. A seguir temos a data e depois temos um outro que é o switch ao lado do polo negativo. Neste caso, nesta bateria da Dell, nós temos várias slots, mas aquilo que eu vos quero mostrar é que numa bateria normal que tenha apenas 6 slots, que é o caso desta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, como eu vos estava a dizer, e vocês podem ver a diferença de tamanho dos dois, quando temos as slots viradas para cima, como eu vos estou a dizer, ou seja, um encaixe, este será o nosso polo negativo, ou seja, este será o nosso polo negativo, este será o switch, se houver switch, ou seja, o switch serve para quê? Para a bateria só dar ou fornecer carga quando está ligado ao computador. Ou seja, nós temos que ter ligados este polo e este polo ao polo negativo. A seguir ao polo negativo nós temos, aos dois polos negativos nós temos a data, este aqui é o da data. Depois da data temos o relógio, que é o polo que aqui se encontra mais ao meio. Depois do relógio nós temos, relógio, termorresistência, aqui tenho um outro, que poderá ser outro termorresistência, e aqui tenho então o polo positivo. Desta forma nós conseguimos o quê? Verificar a voltagem da nossa bateria. Ou seja, nós aqui, por exemplo, temos o negativo e o positivo. Nesta bateria não há indicações disso, mas existem fabricantes também que nos fazem o favor de demonstrar isso mesmo. Eu vou retirar aqui esta bateria é da LG, e eu vou-vos mostrar isso mesmo, ou seja... não, esta é da Sony, não era esta que eu vos queria mostrar, peço então desculpa, era esta aqui, e esta não é da LG, esta é uma marca branca, mas também pode estar ligada na LG. Mas como vocês podem ver aqui, vou tentar mudar o reflexo para vocês conseguirem ver. A minha câmera também não faz um zoom assim muito bom, mas aqui está assinalado o polo negativo e aqui o polo positivo. Ou seja, nós sabemos que o primeiro é o positivo e o segundo, o primeiro do lado esquerdo é o negativo e o segundo é o positivo, tal como eu tenho ligada nesta bateria aqui. Então, aquilo que nós podemos fazer é testar as nossas baterias e verificar se elas têm voltagem, e desta forma sabemos o quê? Sabemos que, se indicar voltagem, ela vai estar acima dos 9 volts, como é o caso desta bateria que nós temos aqui, na qual eu estou a tentar carregar esta outra. Mas se tivermos voltagem acima dos 9 volts, nós vamos ter a borda a funcionar, ou seja, a BMS. Mas se a bateria baixar dos 9 volts, a BMS vai desligar a corrente e não vai fornecê-la nem deixar entrar corrente, porque está desligada. Eu tenho ouvido falar que nós conseguimos carregar as baterias assim. Eu não tenho a certeza, porque existe aquele switch, que era o que eu vos estava a dizer, e esse mesmo switch normalmente está ao lado este é o polo negativo, e ao lado do polo negativo temos esse switch, e esse switch serve para quê? Para a bateria só fornecer, só dar carga e retirar a carga com ela inserida no computador, ou seja, ter os dois polos negativos ligados. O que nós podemos fazer é certamente ligar ao switch, neste caso aqui é aquilo que eu irei fazer a posteriori, ligar ao switch um fio e ligá-lo ao polo negativo, e desta forma a bateria vai pensar que está dentro de um computador. Mas somente se ela estiver acima dos 9 volts é que nós vamos conseguir ler essa voltagem. Porquê? Porque se ela estiver com uma voltagem inferior, a BMS por isso simplesmente não vai estar a funcionar. Vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu com esta bateria. Esta bateria é um pouco diferente. Ela, como é de marca branca, eles não se deram ao trabalho de colocar um switch,
Vocês podem ver, nós temos o polo negativo aqui, o polo positivo aqui. Aqui então temos, aqui então deveríamos ter uma termorresistência, como eu vos estava a dizer. Essa mesma termorresistência vai monitorizar a temperatura da bateria. Depois teremos então o clock, que é o relógio, que é este outro aqui. Como vocês podem ver, temos a transferência de dados e não temos mais polo nenhum. Aqui deveria estar o switch esse que, se a bateria só funcionasse, por isso é que esta bateria funciona mesmo sem o switch, porque nós podemos ver a sua voltagem. E então eu consigo fornecer energia desta bateria sem ter que ligar um outro polo negativo aqui ao polo negativo. Para o quê? Para a bateria pensar que está ligada no computador. Isso eu teria que fazer nestes outros casos aqui, em que eu tenho 6 pins, como vocês podem ver, tenho 7 nesta bateria e nesta só tenho 5. Ou seja, tenho o negativo e o positivo e os outros 3, ou seja, o termorresistência, o clock e o transferência de dados. Isto significa que esta bateria pode servir de gambiarra, como eu vos mostrei. Eu posso medir a sua voltagem e saber a que porcentagem ela se encontra. E então não vou ter que fazer então aquela ligação direta que vos estava a dizer, não o bypass que eu tive que fazer cá dentro, porque esta bateria, quando atinge os 9 volts, continua a não funcionar. Mas esse switch, como não existe, permite-me retirar a energia que está lá dentro e colocar mais energia lá dentro sem ter que fazer uma outra ligação. Neste caso, eu acho que nesta bateria, como a voltagem da minha bateria aqui não está a descer, significa que não está a entrar voltagem cá dentro. Isto porquê? Porque a board deve estar desligada, eu vou ter que abrir a bateria e então fazer o bypass. Verificar e validar a voltagem de cada um dos 3 packs e então assim poder reaproveitar as células em paralelo ou até mesmo em série, como é o caso desta bateria. Nesta bateria eu estou a carregá-la, ela vai a 11.6 volts agora. Eu poderia ativar este BMS, mas eu não quero isso. Como elas estão acima dos 2 volts e meio, eu vou testar a capacidade delas em paralelo, verificar se essa mesma capacidade é superior a 4 amperes-hora, ou seja, a 4000 mAh. Isto porquê? Porque o mínimo para a minha Powerwall, como eu já vos disse, é os 2 amperes-hora em cada pilha. Logo a isso eu vou testar estas duas em conjunto. Eu quero 4000 de mínimo aqui, ou seja, 4 amperes-hora nestas duas baterias. Eu vou deixá-las em paralelo como estão. Para quê? Para que elas tenham exatamente a mesma capacidade, porque como elas desde o tempo em que saíram de fábrica se encontram em paralelo, têm exatamente o mesmo número de ciclos de carga, ou seja, carga e descarga, e esses ciclos vão ser iguais nestas 6 pilhas. É lógico que umas têm mais voltagem que outras, porque o BMS ele tenta equilibrar as baterias, mas nem sempre isso acontece, porque também cada uma das pilhas é individual e tudo o que é feito em fábrica, nós podemos comprar um carro, eu posso comprar um Fiat e você comprar o mesmo Fiat, o meu dar-me problemas e o seu não. O mesmo acontece então nas pilhas 18650. Este pack ou esta pilha pode dar problemas e arrasar este pack e os outros dois continuarem a funcionar sem qualquer problema porque não têm defeito de fábrica. Este vídeo serve-vos então para explicar o quê? Que, principalmente, que o polo positivo é sempre quando nós temos as slots, ou seja, as ranhuras viradas para cima e o bocado de plástico para baixo na nossa bateria, nós vamos ter o polo negativo à esquerda e o polo positivo à direita. Normalmente, vocês têm de testar isso, mas normalmente é assim, a maior parte das baterias vem assim. Então, se vocês tiverem as ranhuras para cima, tem o polo negativo, como vos estava a dizer, do lado esquerdo e o polo positivo do lado direito. Se tiverem só 5 slots como esta, ou seja, 5 sítios onde encaixar os ferrinhos,
significa que essa bateria não tem o switch que eu vos estou a dizer e que então podemos retirar e colocar carga nela sem qualquer problema e verificar a sua voltagem. No caso da bateria ter mais slots, neste caso aqui temos 7, é provável que a bateria tenha um switch. Vocês podem procurar na internet pelo nome da bateria, as especificações e a datasheet, e nessa datasheet vai-vos aparecer o que é que cada uma destas slots faz. Eles vão identificar estas slots. O positivo vai ser sempre o da direita, quando as slots estão para cima. Da direita é o positivo, da esquerda é o negativo. Mas pelo meio nós temos o controlador de calor, o termoresistor, não sei dizer bem, o clock e a transferência de dados. Transferência de dados do quê? A bateria, o BMS, ou seja, aquela PCB, ela contabiliza o número de ciclos de carga da bateria. E então vai passar essa informação para o nosso computador. E é esse data, ou seja, esse switch de data, que vai fornecer essa mesma informação. Do mesmo modo que se a bateria baixar dos 9 volts, a BMS vai dar a informação ao computador que essa bateria já não está boa. Quando ela baixa dos 9 volts, aquilo que pode acontecer é que todos os specs, como neste caso, baixaram dos 3 volts, ou que se danificou um destes specs e que baixou dos 3 volts, e estes podem se encontrar lá perto. Isso significa então o quê? Que eu, quando faço a reciclagem das minhas pilhas 18650, aquilo que eu faço é aquelas que estão acima dos 2,5 volts, essas pilhas não foram estressadas, não descarregaram ao máximo que é falado pelo fabricante. Quando elas descem dos 9 volts, a BMS desliga-se para proteger basicamente o nosso computador e proteger as nossas pilhas. Porquê? Porque se esta baixar, nós podemos substituir dentro da nossa bateria, como eu já vos disse, eu podia ter substituído aqui aquele pack que se encontrava a 1,65, mas tendo em conta que a bateria ainda tem alguma capacidade, consegue iluminar a minha lâmpada LED, como eu vos mostrei, por mais de 6 horas, cerca de 10 pelas minhas contas. Esta é uma boa solução ainda e esta bateria ainda está boa, não havia necessidade de retirar este pack daqui. Por alguma razão ela descarregou a mais da voltagem ao uso excessivo e deixarem o computador descarregar a sua carga total, o que nós não devemos fazer. Nós devemos colocar o computador a carregar quando ele está a 20 ou 30% e nunca a 10 ou a 7%. Devemos ter essa preocupação porque vamos dar mais longevidade à nossa bateria. Mas é isto que eu vos queria mostrar hoje. Isto foi um pedido de um subscritor meu. Ele pediu-me para falar mais sobre as baterias e o que é que cada uma das slots faz. Eu espero ter-vos elucidado em algum aspecto, mas é possível que aquilo que eu estou a dizer não vos ajude. Eu vou tentar procurar o esquema, uma datasheet de uma destas baterias. Vou então procurar mostrar-vos como isto funciona. Eu expliquei-vos agora mais ou menos, mas o principal que eu quero vos explicar neste vídeo, como já vos disse, é que se nós tivermos as slots para cima, o polo positivo é sempre o do lado direito, o polo negativo é sempre o do lado esquerdo. Claro que se nós invertermos isto ao contrário, vamos ficar com os